Ok, então, iniciando a gravação da aula de hoje. Boa noite a todos. Serjão, vou pedir para você monitorar aí o chat se alguém levantar alguma questão, né? Porque como eu estou com a tela cheia aqui, eu não vou conseguir visualizar nesse momento. Tá? Alunos, como eu já conversei com vocês, a ideia dessa aula aqui é uma aula introdutória da apresentação de parte do conteúdo que a gente vai estar ministrando para vocês. Então deve demorar uns 20 minutos da minha parte aí, mais uns 20 minutos do Sérgio. O intuito é fazer realmente essa introdução e instigar um pouco a curiosidade da parte de vocês aí no caso. Tá? As aulas de quarta-feira, da minha parte, vão estar relacionadas com sistemas supervisórios. Né? Ou seja, estou cumprindo a promessa lá do terceiro módulo, que a gente ia entrar um pouco mais a fundo nesse tema, né? Quando no quarto módulo. Então chegou a hora da gente começar a pagar a dívida. Mas o que vem a ser um sistema supervisório? Né? O sistema supervisório ele é utilizado na parte de gerenciamento industrial. Mas que tipo de gerenciamento? Né? Que é essa? O que é um gerenciamento industrial de forma mais abrangente? Vamos destacar o seguinte: a gente tem vários níveis, né, de atuação dentro de um ambiente fabril. Então tem o nível 1, que é o que vai falar dos dispositivos de campo, sensores e atuadores. O nível 2, que são os controles, né? Os CLPs, os micros, CNCs, SDCDs. Esse nível 2 é um nível que nós tratamos no terceiro módulo. O nível 3 é o da supervisão, né? Que vem falar aí de workstation, de PCs, de IHMs, que vai ser o nosso objeto de estudo nesse semestre. Tá? Existem outros dois níveis que eu vou até comentar para que vocês tenham ciência, né? Quando eu falo nível de gerenciamento de planta, workstation, aqui a gente está falando do tal do MES, né, do PCP, do gerenciamento do controle da produção. Tá? Então isso também faz parte desse pacotão nessa pirâmide da automação. E o quinto e último nível, nesse modelo tradicional, né, nesse modelo da pirâmide da automação, existe o nível de gerenciamento corporativo, do mainframe, na parte de administração de recursos. Né? Aqui em cima, a gente está falando do ERP, né? O tal do software lá, o tal do SAP, alguém já deve ter ouvido falar a respeito, onde esse sistema ele vai fazer o quê? Vai fazer o controle dos pedidos de compra, dos pedidos de venda, da gestão do estoque. Então é um software que vai trabalhar num nível mais gerencial, num nível mais corporativo. O PCP vai definir o quê? Ah, tá bom, entrou um pedido de compra de tais peças para agregar insumos para a produção do lote X. Né? Ou um cliente está querendo saber qual é a estimativa de produção de uma determinada quantidade de produtos. É aqui no PCP que vai ser feito isso. Tá? Esses níveis quarto e quinto, tá, fazem parte da administração, né, na tradicional do ambiente de TI, de tecnologia da informação. Então, por isso que a gente comenta na sala de aula, mas nós não vamos trabalhar nesse nível. Então, o nosso objetivo nessa disciplina é trabalhar no terceiro nível. É a supervisão do CLP, é uma IHM no CLP, é a gestão, é o controle daquele processo que está sendo automatizado. Tá? Aos que se recordam, né, no CLP você não tinha uma interface gráfica. Quando você queria saber o que é que estava acontecendo, mesmo no simulador que eu apresentava para vocês, eu tinha que investigar qual é a linha de programa que está. Ah, essa linha tá com continuidade lógica, não tá? Como é que tá? Tá ligado? Não tá? Isso não é produtivo, isso não é eficiente, né, quando se fala da administração de uma planta como um todo. Tá? Então, a questão da supervisão ela vem a facilitar a visualização desses controles que estão ocorrendo através de um ambiente gráfico, através de uma área mais, né, de uma informação mais rica e detalhada para aquele operador que vai estar ao lado do processo.
Para que essa supervisão ocorra, eu preciso me comunicar com os equipamentos de controle, eu preciso falar com o CLP, eu preciso falar com o SDCD. E para que essa conversa ocorra, é onde entra a rede de comunicação industrial. Tá? Então, quando a gente fala aqui de Ethernet IP, Foundation, OPC, Modbus, Profibus, tudo isso daqui são formas de que a supervisão tem de conversar com os controladores. Ok? Então, no nosso curso agora, nessas aulas de quarta-feira, a gente vai estudar quais são as redes disponíveis que a gente tem para o chão de fábrica, como que eu configuro uma rede dessa e como que eu coleto o dado através da rede. Esse é o nosso objetivo. Tá? Essa é a nossa intenção, chegar nesse nível de detalhamento. Para a coisa ficar talvez um pouco mais gráfica, né, mais fácil de ser digerida, tá aqui os 5 degraus aí degraus, na verdade, da pirâmide da automação. O nível de campo, né? Eletroválvulas, sensores indutivos, óticos, capacitivos, válvulas proporcionais, motores, sejam corrente contínua, corrente alternada. Tudo isso aqui faz parte dos I/Os, né? Da parte que realmente coleta dado do chão de fábrica e atua no chão de fábrica. Para isso aqui coletar e atuar, detalhe, sendo sensores discretos ou sensores inteligentes. Né? A gente vai ver também um tópico dessa história do sensor inteligente, que o sensor já conversa num ambiente de rede com rede industrial. Tá? Independente disso, ele é um I/O. Tudo bem? Para que esses I/Os aqui trabalhem devidamente, eu tenho que ter um nível superior, que são os controladores, os CLPs, os SDCDs, é quem vai fazer a gestão da minha planta através dos I/Os. Mas quem vai fazer a gestão dos PLCs? O tal de SCADA, o tal do sistema de supervisão, né? O sistema descentralizado de controle. Né? O monitoramento através de telas gráficas, ambientes aqui gerenciais, é que vão dizer, olha, está produzindo correto ou não está produzindo correto. Né? Eu estou com uma baixa produtividade em determinada célula produtiva, vê lá o que está acontecendo. Trazer um dado histórico daquilo que ocorreu ontem, que ocorreu durante a noite. Por que minha produção está lenta hoje cedo? Você vai buscando no histórico e vê exatamente qual foi a hora que ela começou a cair a produção. Tá? Tudo isso aí a gente vai fazer através do SCADA. O MES é para o controle de produção, controle do PCP, e o ERP é o controle produtivo como um todo. Até aqui, alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Está numa linguagem tranquila que vocês estão entendendo? Tranquilo, mestre, de boa. De boa, suave na nave. Suavão, suavão. Vamos lá. Então, o que é realmente esse sistema supervisório que a gente vai ver durante o semestre? Tá? Pode ser um hardware dedicado ou um software dedicado destinado a promover a interface homem-máquina IHM, onde possibilita uma supervisão plena. Eu vou ter visibilidade plena do que está acontecendo, através das informações em tempo real de um processo. Como que eu vou ter essas informações plenas? Através de telas devidamente configuradas. Tá? Então, se eu quero saber o que está acontecendo numa planta, eu vou ter o desenho da planta. Se eu quiser saber o que está acontecendo com uma máquina, eu vou ter o desenho da máquina. E quais são as informações que eu estou supervisionando, na verdade? Estados operacionais de um equipamento de uma máquina. A máquina está ligada ou está desligada? Se ela está ligada, qual a velocidade que ela está produzindo? Quantas peças por minuto ela está cuspindo ali na ponta? Tá? Valores de variáveis, temperatura, pressão, vazão, nível de oscilação, né? Quanto de carga eu tenho num determinado sistema, são valores, são grandezas físicas que poderão ser monitoradas, seja através dos controladores, de SDCDs, de qualquer tecnologia que eu tiver. Tá?
Eu vou pegar aquele dado e vou jogar numa tela gráfica. Por que eu jogo... Perdão. Por que eu jogo numa tela gráfica? Porque fica mais fácil para esse cara que fica aqui, ó, sentado na frente das telas de computadores aqui, monitorar o que está acontecendo. Né? Esse cara que está aqui monitorando o meu processo, ele pode entender de lingotamento, de trefilação, ele pode conhecer o processo como um todo, mas ele não tem que saber o bit byte lá do CLP. O que interessa para ele é o lingote está saindo na temperatura correta, a têmpera está na temperatura correta, a caldeira está na pressão de acordo para não explodir. Esses são os detalhes que interessam para esse supervisor. Se não molhar, não vai, mas vamos lá. Uma vez que eu monitoro essas variáveis, eu posso ter o controle. Quantas vezes ela alarmou? Quantas vezes ela saiu da medida que deveria estar? Eu posso puxar um relatório. Qual foi o histórico durante o mês dessa variável que eu estou trabalhando? Posso puxar um gráfico de tendência. O que é um gráfico de tendência? Como eu monitoro graficamente, instante a instante, se esse gráfico começa a subir, eu tenho uma tendência a extrapolar a grandeza. Então eu consigo corrigir essa operação antes que esse valor seja extrapolado. E tudo isso daqui eu só faço através de ambiente gráfico. Né? De forma ágil, rápida e eficiente, para que eu possa fazer tudo isso aqui, eu tenho que estar interagindo no ambiente gráfico. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. No momento oportuno, a gente vai ver aqui com mais detalhe, né? A gente vai voltar a repetir essa aula mais detalhada, né? Mas de forma geral, quais são as diferenças entre uma IHM e um sistema de supervisão? Para que a gente tenha uma pincelada, uma ideia do que seja a coisa, é o seguinte. A IHM, o objetivo dela é estar ao lado do equipamento. IHM é uma interface para o operador. É uma interface, o operador vai lá parametrizar, vai regular a máquina, vai definir os set points para que aquela máquina produza na velocidade que ele quer. Tá? E um sistema supervisório? É um cara que vai monitorar 10 IHMs de uma vez só, 10 subsistemas, 20 subsistemas. Né? Na supervisão, eu quero a visão global da minha operação. Eu não quero saber daquela máquina específica. Tá? Eu quero saber a visão global, eu quero saber como que minha empresa está trabalhando de uma forma mais genérica, de uma forma mais abrangente. Praticamente o software que eu uso para uma IHM é o mesmo software que eu posso usar também para um supervisório. Então o que vai diferir aí no caso? A quantidade de dados de entrada e saída que eu monitoro de um é bem menor do que a quantidade de dados que eu monitoro no supervisório. Mas a metodologia, a forma de você se comunicar com o sistema através de uma rede, vai ser exatamente da mesma forma. No momento oportuno, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes nisso aqui. Então tem algumas IHMs aqui, modelos gráficos aí, monocromático, colorida com tecla de função ou colorida com touchscreen. São vários os fabricantes, são vários os modelos. Né? Para falar que a gente não está defendendo nenhuma marca aqui, tem uma Allen Bradley, tem uma Siemens, tem uma Schneider, existem tantas outras aí disponíveis no mercado, né? Para tudo quanto é bolso, tudo quanto é tecnologia. O conceito da IHM é exatamente esse aqui, ó. Ele está no meio do chão de fábrica, tá? O operador está vendo o que está acontecendo na minha linha produtiva e se precisar, por exemplo, alterar a velocidade dessa esteira transportadora, ele vem na IHM aqui e faz a setagem. Ah não, precisa acelerar ela.
aumenta a velocidade. Ah, preciso fazer um outro set point de temperatura de um forninho que está lá atrás. Ele vem aqui e vai parametrizando de acordo com o que cada momento produtivo exige do meu sistema. Tá? Por isso que o conceito da IHM é estar junto ao operador, estar junto do chão de fábrica. Já o sistema de supervisão é algo mais macro, né? Eu tenho vários transformadores que eu posso estar monitorando, potência ativa, reativa, aparente, quilowatt-hora, gigawatt-hora, quantos amperes-hora estão passando pelo barramento, né? Temperatura de núcleo de trafo, tudo que você imaginar referente a um sistema, uma distribuidora de energia, por exemplo, pode ser monitorado através de um sistema de supervisão, né? Com a vantagem, ó, eu tenho um ambiente gráfico bem mais rico, uma tela de alarmes na parte inferior, um mapeamento geográfico, ou pode ser um mapeamento regionalizado de quais setores da fábrica eu estou falando, tá? Dados de usuário, dados de alarme, várias telas monitorando a mesma coisa. Tá? Então, o que vai realmente diferir de um sistema de supervisão para uma IHM é a quantidade de dados que eu estou vendo do meu sistema como um todo. Em poucas palavras, né? Repetindo, uma IHM é um hardware industrial composto normalmente por uma tela de cristal líquido. Né? Hoje é uma tela de cristal líquido. Alguns anos atrás aí eram tubos de raio catódico, eram televisões, com um conjunto de teclas para navegação ou inserção de dados, que se utiliza de um software proprietário para sua programação. Tá? Isso aqui é a carinha típica de uma interface homem-máquina. Falamos dela estar em ambiente industrial, né? Então a construção ela tem que ser tão robusta quanto a do CLP. Então eu tenho que ter uma tela que é resistente a jato d'água e de poeira. Ela tem que tolerar operações com umidade, tem que tolerar temperaturas altas, vibração, interferência eletromagnética. A tela de cristal líquido, né, tem que possuir teclas de operação e telas configuráveis, né, para que haja a comunicação com o CLP. Não adianta o meu CLP tolerar até 60 graus Celsius e a minha IHM ser o quê? Um equipamento ou notebook que passou de 40 começa a dar defeito. Tá? Então ela também tem que ter a robustez que o sistema vai exigir no momento da instalação. Tá claro aqui? Sim. Vocês devem ter tido aula com os CNCs, né? Lá no laboratório da mecatrônica. Obviamente não eram CNCs de grande porte, como esses daqui, né, que a gente está mostrando de usinagem, mas tinha lá uma telinha, né, onde tinha umas teclas para você entrar com os parâmetros de eixo XYZ, né, semicírculo, elipses, o que você precisava usinar, você tinha que ter uma IHM para poder parametrizar. Tá? Aquilo lá é uma IHM. 38, né? Felipe, você quer comentar alguma coisa ou não? Já fechou. Então aqui ó, são modelos, né, bem mais antigos, modelos mais modernos, moderno em termos. Né? Essa IHM, que é essa máquina aqui, ó, é da década de 80. Tá? E elas continuam operando até hoje, para você ver o quão robustos tem que ser esses sistemas para poder justificar a sua aplicação. Tá? Então, mesmo falando de um CNC, de um centro de comando numérico, ela precisa desse interfaceamento, né, do operador com a máquina em si. Esse assunto também é um assunto que a gente vai falar mais a respeito, mas a mensagem aqui é simples, né? Uma IHM, o custo dela é 60% preço e 40% necessidade.
Então, às vezes, você quer ali o melhor produto ali existente no momento. Eu quero uma tela de 21 polegadas, HD, touchscreen de multitoque, né, 50 teclas de função, quando na verdade o que você precisa é uma IHMzinha tipo texto com 2 linhas ali te dando informação do processo. Tá? Então, o custo da IHM está diretamente relacionado com a quantidade de detalhes técnicos e avanços tecnológicos que você pedir no momento da tua cotação. Então, ó, se é texto ou gráfica, se é gráfica, qual é a resolução? Ela precisa ser grande ou pode ser pequena? Né? O display tem que ser colorido ou pode ser um display monocromático? Precisa realmente do touchscreen? Quantas teclas de função necessárias? Tudo isso daqui define a composição do produto. Tá? Então, quanto mais exigências você tiver no teu processo, provavelmente mais caro você vai ter que estar pagando essa IHM em questão. Para que tudo isso ocorra, né, para que a IHM funcione, para que a IHM chegue lá no CLP e consiga fazer a coleta do dado, eu tenho que ter uma rede de comunicação por trás. Então, nas minhas aulas, né, no compromisso, no recorte que vai ser definido sobre minha responsabilidade, a gente vai falar da parte de redes. Eu entendi como é que uma rede funciona, aí a gente vai para o sistema de supervisão. Tá? Quando que eu uso fibra ótica? Quando que a gente usa wireless? Quando que eu posso utilizar rede cabeada, cabo de cobre? Né? Qual que é a diferença? Distâncias, topologias, protocolos? Tudo isso a gente vai estar conversando e dissertando ao longo das aulas de laboratório. Tá? Que a gente espera que vocês vão participar. Alguma dúvida? O Wallace quer falar. Opa, boa noite, professor. Boa noite. Professor, deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu trabalhei numa empresa que eram 11 máquinas CNCs intercaladas, né, em linha. E ela era automatizada e uma máquina já jogava para outra. Então, tipo assim, da primeira jogava para a segunda, da segunda para a terceira e tudo mais, né? Ok. E aí, no meio dessa linha, existia uma tela que ficava pendurada, acusando as 11 máquinas e falando o que cada uma estava fazendo. Então, nessa tela, por exemplo, ela acusava se dava algum problema na máquina e ela falava o que estava acontecendo. A minha dúvida é, essa tela e esse sistema pode ser considerado um sistema supervisório? Pode ser considerado? Não. Com certeza é um sistema de supervisão. Tá? Pensa o seguinte, eu posso supervisionar uma célula, uma parte, um departamento e uma fábrica como um todo. Você define qual é a abrangência que você quer dar de informações naquela tela que você está programando. Tá? Tanto é, o negócio está tão disseminado, né, dentro das indústrias, que existem empresas hoje específicas que cuidam somente disso. Tá? A empresa ela é contratada para medir a produtividade das unidades fabris e jogar numa tela. Tá? Ela não quer interagir, ela não quer gerar alarme. Não, ela está lá para fazer isso. Controlar a produção e deixar num painel bem grande para que o encarregado possa dar uma olhada, que o próprio funcionário veja a sua produtividade. Então você acaba tendo sistemas autogestionados, né? A gerência é o próprio funcionário. Porra, meu número está baixo, deixa eu tomar mais atenção aqui com o que está sendo produzido. Tá? Então, existem vários benefícios secundários aí de uma instalação desse tipo. Tá? Mas, com certeza, esse tipo de aplicação é um sistema de supervisão. Legal, professor. Então, assim, só para eu conseguir entender, porque o que acontecia? O próprio operador, não que ele controlava isso, mas o que acontece? Como eram 11 máquinas, era um operador só para essas 11 máquinas. Como era automatizado, uma jogava para a outra, e aí o operador ele ia acompanhando, né, por essa tela. Então, assim, é considerado, então, um sistema supervisório, e a partir do momento que dava problema, por exemplo, numa máquina X, e que o operador ia até essa máquina X para poder resolver,
A hora que ele chegava no pé da máquina ali, aí já era considerado um IHM, é isso? Que eu ficaria ali na frente da máquina e aí seria uma interface homem-máquina. Isso, do lado de cada centro de usinagem você não tinha uma tela? Sim, cada centro de usinagem existe uma tela. Essa tela do centro de usinagem é uma IHM. Exatamente, o conceito está claro na tua cabeça. Tranquilo, professor, obrigado. Beleza. É que a concepção, você concorda que aquela tela que fica mostrando informação para o usuário também é uma interface homem-máquina? Ela Sim, também concordo. é uma IHM, fazendo o papel de quem? De um supervisor de planta. Então a gente está mexendo não tem preto e branco, ele tem um cinza no meio, entendeu? Tem um entendimento do conceito, e é isso que a gente precisa transpor para você. Existe uma IHM fazendo o papel de supervisão da planta. Existe uma IHM gerando o quê? Controlando aquele centro de usinagem. Mas a nomenclatura de mercado está controlando o equipamento? IHM. Está controlando um setor? Sistema supervisório. Ok? Tranquilo, professor, obrigado. Fechou. Mais algum ponto? Tranquilo, então? Eu vou fazer o seguinte, então. Vou parar minha apresentação aqui. Vou dar o acesso aqui à tela para o Serjão. E, Serjão, tudo bem da gente gravar, né? Para disponibilizar para os meninos? Sem problema nenhum, pode gravar. Então, tá bom. Vamos lá. Estou interrompendo o compartilhamento. Pilotagem está com o mestre Sérgio. E a gente está gravando a aula aqui nesse mesmo momento. Sérgio, a tela é toda sua. Colocou para gravar? Na verdade, eu não parei de gravar, tá? Eu Tá só bom. remanejei aqui a minha tela agora para monitorar. Você vai compartilhar, né? Aí eu vou estar monitorando aí o seu compartilhamento. Ok. Então, pessoal, só um minutinho, vou compartilhar com vocês. Ok. Nós temos aqui, ó, na tela aí que vocês estão vendo, né, um fluxograma, né? A gente define ele como fluxograma de instrumentação. Ou seja, nele estão disponibilizados toda a nossa instrumentação, ou seja, sensores, atuadores, né? Todo tipo de sensor, aquilo que você pensar, ele pode estar arranjado aqui, né? Nós temos nossos atuadores, controladores, né? Elementos finais de controle, está tudo aqui nesse fluxograma. Aqui, ele é um fluxograma representativo de uma caldeira industrial. Caldeira industrial nada mais é do que um equipamento para gerar vapor, né? Fazer vapor. Então, eu tenho um equipamento grande, muito grande, né? Onde eu tenho dentro dele água, vou ter chama dentro desse equipamento como se fosse um forno industrial, aquecendo essa água para fazer vapor. Qual a finalidade? As empresas precisam do vapor para fazer aquecimento ou transformação do seu produto. Então, as empresas têm caldeiras. Qualquer empresa, né, por menor que seja, vai ter uma caldeira. Então, eu, em todas as minhas aulas, sempre vou referenciar, tomar como referência, uma caldeira. Porque na caldeira nós temos principalmente as 4 medições importantes dentro de um processo industrial. Seria pressão, nível, vazão e temperatura.
outros equipamentos podem não ter essas 4 variáveis. E essas 4 variáveis são bem importantes para o entendimento de todo mundo, né? Nós temos mais sensores e mais equipamentos acoplados a esse equipamento, a caldeira, nós temos. Mas, devido ao tempo que a gente vai ter, a gente vai ver somente essas 4 variáveis aqui, né? Então, nós vamos fazer um entendimento. Os outros sensores, né, apesar de estarem verificando outro tipo de variável, como funciona vai ser o mesmo procedimento, né? O método de calibração. Então, vocês entendendo como a gente trabalha com pressão, vazão, os outros sensores vocês vão ver, ó, que são praticamente similares, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma caldeira, um equipamento caldeira. Ela pode ser pequena, como pode ser grande, né? Em empresas industriais, né, às vezes não tem uma caldeira dessa aqui, né? Tem 4, 3, né? Dependendo do processo deles, né? Então, cada bolinha dessa aqui, né? Cada bolinha, às vezes a gente vai ver eles num quadrado, vai ver eles num losango, né? Ele tem uma função, é um instrumento, ou seja, cada bolinha dessa aqui que está nesse fluxograma é um instrumento. Ele está lá para fazer uma medição, né? É ali que os operadores têm seus equipamentos para controlar. Eles estão lá na tela do supervisório. Eles têm essa planta aqui, mas meus sensores estão monitorando o que acontece no meu processo e mandando esse sinal ou para um controlador, ou para um CLP, ou para um supervisório, né? Então, a gente vai entender, vou fazer vocês entender como funciona cada bolinha dessa aqui, cada instrumento. Então, nós vamos estar aqui através de sensores, medição de pressão, nível, vazão e temperatura. Se vocês notarem, né? Vou pegar bem por aqui, ó. Cada bolinha dessa aqui, ó, né? Umas não tem nada, né? Nenhum traço, outras têm um traço reto, né? Outros vão ter um tracejado, tem letras e tem números internos, né? Isso aqui é a identificação de cada instrumento. Essa identificação é como vocês estão numa classe, cada um tem um número, né? Tem um nome, vocês são identificados. Então, no meu processo industrial, eles precisam ser identificados para a gente saber quem é quem, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um elemento sensor de pressão, um transmissor de pressão, mandando um sinal aqui, ó, lá para um controlador de pressão, e esse controlador mandando um sinal para dentro de um retângulo aqui. Então, eu sei que ele é um transmissor de pressão. Vou falar para vocês, vou mostrar para vocês, através da norma ISA 5.1, o que significa cada letra dessa aqui. Porque vocês notem que aqui eu tenho PT, PAH, FQ, FR, LSL. Então, cada um tem uma finalidade, né? E dentro da caldeira, ela tem a sua finalidade. Por que a gente fala nessas 4 medições, né? Pressão, nível, vazão e temperatura, né? Então, ó, eu já falei sobre pressão, ó. Eu estou medindo a pressão, ó, do vapor que está saindo da caldeira. E o que é uma caldeira, né? Caldeira nada mais é do que uma panela de pressão dentro da casa de vocês, né? Apesar da panela estar lá, né, a função dela fazer um cozimento, né, mas ela gera vapor. A gente coloca água lá dentro, né? Então, quando você aquece essa água, ela vai se transformar em vapor, só que nós jogamos fora, né? A gente joga para a atmosfera. Na indústria, eles usam o vapor para os seus processos. Então, a finalidade de uma caldeira é pegar a água, produzir vapor para mim poder utilizar numa planta industrial.
Então, eu tenho que medir a vazão, quanto que está indo de produto lá para o meu processo. Então, nós vamos saber como fazer essa medição de vazão. Nós temos a pressão. Dentro da caldeira, a gente precisa pôr água, né? Não pode encher, mas também não pode esvaziar. Então, nós temos níveis, controladores de níveis, para fazer esse controle. E nós temos a temperatura interna, né? Temperatura não pode ser superior. Então, eu tenho minhas medições de temperatura. Posso relacionar isso com outro equipamento? Posso. Pode ser um forno, pode ser uma estufa, né? Mas nem sempre essas 4 variáveis estão acomodados a esse processo, né? Então, nós temos aqui a nossa medição de pressão, nível, vazão, temperatura. Nós temos aqui, ó, nesse retângulo que eu falei, uma estratégia de controle, né? Por que essa estratégia de controle? É onde o operador vai colocar os parâmetros que ele precisa e essa caldeira simplesmente vai funcionar sozinha. O operador vai estar lá no teu supervisório somente monitorando a planta ou alterando os valores que forem necessários, né? Para fazer vapor, eu preciso aquecer a água, né? Então, eu vou precisar de quê? Vou precisar de ar e gás, né? Comburente e combustível. E um centelhamento para fazer a combustão. Então, eu tenho dentro dessa minha caldeira entrando ar e entrando gás. Para quê? Para que eu tenha fogo lá dentro e esquente essa água. Para me ter esse equipamento funcionando 24 horas por dia, eu preciso ter um sistema de monitoramento que é o nosso intertravamento, né? Garantir a segurança operacional, ou seja, que essa caldeira não exploda, né? Porque se ela explodir, um estrago vai ser muito grande. Uma panela de pressão dentro da casa de vocês, né? Ela funciona a uma pressão mais ou menos de 3 a 3,5 kg, né? E vocês já ouviram, né? O que acontece se uma panela de pressão explodir? Um estrago vai ser bem grande, né? Então, imagine uma caldeira dessa aqui explodindo. Ela funciona em torno de 100 a 120 quilos de pressão. Então, o estrago vai ser muito grande. Então, eu tenho toda uma estratégia de controle e intertravamento nessa planta operacional, né, para garantir a segurança, né? Então, aqui vai envolver vários fatores. E esses instrumentos estão monitorando 24 horas esse equipamento. Ele está se movimentando 24 horas por dia, de acordo com aquilo que os sensores estão mandando para o supervisório e de acordo com aquilo que o operador precisa, que ele está enxergando na tela, ele está mandando um sinal de correção para minhas válvulas, para os meus elementos de atuação, né? E aí eles vão fazer esse monitoramento 24 horas, né? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, óleo combustível, propriamente o vapor, gás natural, vapor e água, né? Eu preciso de controlar a água. Então, lá eu tenho um sensor de nível, tenho um controlador de nível e tenho uma válvula para ficar abrindo e fechando para entrar água dentro dessa caldeira. Eu tenho aqui, ó, era C, né? Gás natural, eu estou na linha C. Então, a minha linha C aqui, ó, é uma linha que eu tenho gás entrando aqui, ó. Então, eu tenho instrumentos acoplados para fazer o controle e monitoração desse gás, né? Passando pelo meu intertravamento, né? E seguindo para dentro da minha caldeira. Eu vou ter meu ar e ignição de chama para pegar fogo. Eu tenho fotocélulas monitorando essa chama. Então, tudo isso aqui faz parte de um controle e intertravamento para controle de um
de um equipamento operacional. No caso aqui nosso é a caldeira, né? Mas se vocês pegarem uma empresa, vai ter muitos equipamentos, às vezes, diferentes desse, né? Então, nós estamos monitorando bastante coisa aqui, né? Agora, quando eu coloco água aqui, né? Nós estamos falando de 4 variáveis, né? Quando eu coloco água aqui na caldeira, essa água ela tem que ser tratada, né? Então, eu tenho vários sensores e equipamentos fazendo o tratamento dessa água para entrar dentro da minha caldeira. Uma vez que eu tenho chama aqui dentro, né? É a mesma coisa que vocês ligam lá o fogão, vocês têm uma chama. Então, vocês têm ar e gás lá, né? Queimando, né? Uma hora a chama fica azulada, outra hora ela fica meio amarelada, alaranjada, né? Então, é sinal que essa combustão não está perfeita, porque eu preciso de um volume específico de ar para um volume específico de gás e ter uma queima perfeita. Ou seja, não gerar nada pela chaminé, né? Senão eu vou estar jogando produto fora, né? Estou jogando gás na atmosfera, né? Se a queima não for muito homogênea, eu posso estar jogando fuligem, né? E eu estou agredindo o meio ambiente, né? E eu não posso fazer isso. Então, eu tenho toda uma instrumentação monitorando, que eles falam instrumentação analítica, né? Monitorando os gases que saem da caldeira, né? Do forno, da fornalha, e mais toda a instrumentação monitorando o processo da água para que essa água entre perfeita dentro da minha caldeira. Então, note, ó, numa pequena caldeira, quanto de instrumentação nós não temos, né? Nós temos uma infinidade de instrumentos para controlar uma caldeira e fazer vapor. Agora, toda essa instrumentação que está aqui, todos esses instrumentos, eles estão vindo do supervisório. Em empresas, eles podem vir de um painel de controle, né? Nós temos controlador. A hora que abrir a hora que eu estiver aqui com vocês, aqui, vocês vêem na minha traseira, vocês vão ver um painel de controle de instrumentação. É um painel antigo lá, né? Mas hoje, a maioria das empresas de grande porte, né? Eles trabalham com supervisório, somente com supervisório. Se você, alguém aí, transitar lá para São Rafael, né? Passar naquela antiga Poliolefinas, hoje é a Braskem, tem lá a White Martins, tem Poli Brasil, né? À direita tem mais outras. A maioria dessas empresas trabalha somente com supervisório, não trabalha com painéis centralizados, né? No passado, sim, hoje já não, né? Então, é aquilo que o professor Luiz vai passar para vocês, né? Que é justamente como que isso aqui, né, vai chegar lá no teu supervisório, né? Como é que eles vão se conversar, né? Então, isso aqui é uma caldeira, né? Na aula também, né, a gente vai ver isso aqui, ó. Então, vocês têm letras e números dentro de cada bolinha dessa, ou de cada quadrado, de cada losango, né? E nós temos losango também. Então, nós vamos passar para vocês, né, o que significa cada letra daquela lá, cada número, né, e para que isso a gente consiga identificar quem é meu instrumento e o que ele faz, né, a função dele. Porque se der um alarme lá no supervisório, né, lá no supervisório, quando der o alarme, vai estar quem? A identificação do instrumento. Então, você vai saber aonde está o instrumento instalado, que você pode ir lá e verificar o que está acontecendo, né? Por exemplo, eu falei em PT, né? PT. Então, se eu pegar aqui na minha letra, ó, se eu achar o P aqui, procurar o P, né? Eu vou por aqui, ó. Achei o P. Ele significa pressão. Aí ele tem um T, né? O T está na segunda linha, né? Então, ó, transmissão. Transmissor de pressão. Tudo isso aqui a gente vai verificar durante a aula, né?
O material também a gente vai disponibilizar, né? Se vocês verem aqui, ó, eu tenho linhas tracejadas aqui, ó, seguindo para outro instrumento, né? Tenho linha cheia, né? Então, essas linhas também são identificáveis, né? Elas são tudo isso aqui, ó, é tudo de acordo com a norma ISA 5.1. Ou seja, o que eu falar para vocês, né, o que eu demonstrar aqui para vocês, como vocês estão vendo nesse fluxograma, se vocês forem para uma Braskem, vocês vão saber isso aqui. Se você saiu da Braskem e foi trabalhar lá numa empresa da Bahia, é a mesma coisa. O que identifica o instrumento é a mesma forma, não muda, né? Então eu tenho aqui, ó, representação da instalação, ó, tenho aqui, ó, circunferência com tracejado, com linha cheia, né? Quadrado, losango, né? Tá tudo aqui, ó. Isso aqui a gente vai comentar um por um. E eu tenho também nos meus instrumentos funções aritméticas, né? O que é função aritmética? Cálculo, né? Então eu tenho somador, tenho subtrador, tenho integral, derivativa, tenho seletor de passa alta, seletor de passa baixa, multiplicação, extração de raiz quadrada. Então, cada instrumento desse aqui que tiver lá, no seu canto superior, se ele for um equipamento com função aritmética, ele vai ter um símbolo desse aqui. Então, é a simbologia que vai definir o que o equipamento faz. E eu tenho função de conversão, né, que também vai estar no instrumento, informando o que ele faz. Por exemplo, eu tenho um instrumento lá, eu tenho um instrumento que trabalha com pressão, mas o que vem do meu controlador é corrente. Então, eu preciso colocar um instrumento, ó, I para P, ou seja, ele vai converter de corrente para pressão. Se eu tenho lá um instrumento, né, que vai me converter sinal analógico para digital, ele vai estar com essa simbologia, né? E tem outras que durante a demonstração a gente vai comentar com vocês, ó, que está tudo aqui dentro, tá? O numeral, depois eu falo, vai depender de empresa para empresa. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, boa noite. Boa noite. Ao meu ver, o senhor deu uma minimizada de tantos instrumentos numa caldeira, mas a gente está falando praticamente de uma bomba relógio, né, professor? Se um desses instrumentos falhar aí, praticamente um grande risco pode acontecer, né? Na área fabril aí, ou onde tiver alocada essa caldeira, né? Tá. Eu vou te responder da seguinte forma. É mais fácil explodir a panela de pressão da sua casa do que explodir essa caldeira. Pelo sistema... Não foi isso que eu quis dizer. Não. É que a maneira que o senhor colocou, expressou, deu a entender que é uma coisa simples, né? Uma caldeira, é uma coisa simples. E aos meus olhos, ao meu ver, não é. Então agora o senhor me deixou até com medo da panela de pressão dentro de casa. É que a gente, como já está acostumado a trabalhar no equipamento, né? Para a gente é tão simples, né? Mas o que eu falo é o seguinte, se você entrar numa empresa, você vai deparar com um equipamento desse aqui, tá? Só que você tem uma estratégia de intertravamento, que intertravamento é a segurança do equipamento, tá? Então, o que acontece? Nós estamos vendo aqui apenas um instrumento, tá? Vamos lá, vou engordar um pouquinho mais para vocês aí, tá? Então, ó, vocês estão vendo apenas um instrumento aqui, ó, tá? Um instrumento, né? Ou seja, essa caldeira é de uma empresa, né, que a estratégia de controle dela e o intertravamento vai garantir a segurança operacional, tá? Vai garantir. Agora, nós aqui temos equipamentos, né, que a gente fala em sistema SIS, S-I-S, Sistema Instrumentado de Segurança. Ou seja, eu preciso ter redundância no meu equipamento, né, ou duplo ou triplo. Ou seja,
toda essa quantidade de instrumento que eu tenho aqui nessa caldeira, eu tenho que ter ela 2 vezes ou 3 vezes. E vou colocar nesse equipamento. Tá? Colocando nesse equipamento, eu vou definir para ele qual que é, o que ele tem que fazer. Se com 2 alarmes ele derruba a planta, ou se com 3 alarmes derruba a planta. Tá? Então, nós temos estratégias de segurança, tá? Não é simplesmente pelo fato de eu falar, não, aqui eu tenho um sensor, ali eu não tenho um sensor, né? Mas a estratégia de segurança do equipamento, ela é muito grande, tá? Por quê? Porque ela trabalha, vamos dizer, essa caldeira trabalha com 120 kg de pressão. Então, eu tenho que ter meus instrumentos aqui, ó, eles têm que garantir, tá? Ter a segurança para garantir que não aconteça uma explosão. Fora a minha instrumentação aqui, ó, é que não está aqui, mas fora isso aqui, ó, eu tenho outros equipamentos que vão me abrir se porventura me der um problema de pressão alta. Ou seja, aqui eu tenho uma válvula de controle que está me controlando o processo aí. Na caldeira aqui, eu vou ter redundância de 2 válvulas de segurança. Ou seja, se houver uma falha no meu equipamento, né, vamos dizer assim, ó, meu instrumento aqui, ó, deixa eu levantar lá, ó, aumentar lá para vocês, ó, que eu vou falar para vocês aqui, ó, aqui, ó, eu tenho pressostato de alta e aqui eu tenho pressostato de alta. Nas aulas de pressão, a gente vai atentar para isso. Então, o que acontece? Ó, eu tenho o meu controle aqui, ó, tá lá no supervisório. O operador está controlando por aqui, a minha planta está controlando por aqui. Eu estou falando para o equipamento que ele tem que trabalhar com 100 kg. Então, o meu controle sempre vai estar em 100 kg. Houve uma normalidade. Porventura, houve uma normalidade. Passou para 105 kg. Tem um pressostato aqui, ó. Ele vai falar, ó, a pressão subiu. Ele vai avisar o operador que a pressão subiu. Tem que tomar uma ação. O operador não tomou... Aliás, desculpe, aqui é baixa, aqui é alta. Ó. O operador não tomou ação, a pressão subiu. A pressão subiu, ó, HH, alta, derruba a caldeira. Não vai nem perguntar se pode, vai derrubar a caldeira. Então, além do meu controle, eu tenho 5 elementos que vão me derrubar a caldeira automaticamente. Agora, não funcionou esse equipamento, eu tenho 2 válvulas de segurança, né, acopladas à caldeira, que elas funcionam mecanicamente. Não funcionou meu circuito de automatismo, as válvulas abrem automaticamente. Então, a segurança para que a caldeira não exploda, ela é muito grande, né? Eu só coloquei ela exploda para você ver a relação entre uma panela de pressão, o estrago que faz, e uma caldeira se explodir. Que, na realidade, já teve muitas caldeiras que explodiram, né? Ou por algum advento que houve. E por isso que a calibração dos instrumentos são muito importantes. E quando eu vou trabalhar com o CIS, eu vou definir aqui, ó, que esse instrumento não vai trabalhar unicamente, ele vai trabalhar com redundância. Então, eu vou ter outro equipamento aqui. Só que esse equipamento aqui, ó, ele está no meu SDCD. O outro equipamento que eu coloquei como CIS redundante, ele vai num equipamento chamado PES, né? Que é um CLP de altíssimo grau de segurança, né? Que é atestado pelas empresas, por órgãos competentes, né? Para garantir a segurança da caldeira. Não só da caldeira, né? Isso numa planta, que a gente está falando numa caldeira. Mas acontece num forno, então tem que se fazer num forno. Vai acontecer numa torre de destilação, então vamos colocar numa torre de destilação. Tá? Então,
Só para vocês verem que a gente vai estar observando o que é o nosso sensor, né? Então, por que o sensor de pressão? O que ele mede? Qual é a pressão que ele mede? Nível. Como é que ele mede nível? Como é que ele faz para enxergar o nível, né? Como é que nós vamos calibrar isso aqui, né? Vazão. Como é que eu enxergo vazão? A empresa precisa determinar dinheiro, né? Quanto que entrou? Quanto que saiu? Então, como é que nós vamos medir essa vazão industrial? Como é que é feita essa medição? Né? Temperatura, né? A temperatura não pode extrapolar, senão, se a temperatura subir muito, derrete o material, né? Vai fazer o quê? Então, eu tenho que tomar cuidado controlando com isso aí, né? Por exemplo, né? Na casa de vocês também, né? Toda instrumentação você tem na casa de vocês. É que vocês não perceberam ainda, né? Mas vocês têm, né? Lá na entrada de água, né, geral da casa de vocês, tem um medidor de vazão, né? Para que serve um medidor de vazão? Infelizmente, para vocês gastar dinheiro, né? Lá para a Sabesp, lá, é para ela saber quanto que ela vai receber, quanto de água entrou na tua casa, né? E é isso que eles vão cobrar. E as empresas precisam disso. Elas recebem produto. Quanto que entrou de produto? E quanto que ela está vendendo, né? Tem empresas que não é por... às vezes não é por caminhão, não é por batelada, não é nada, é por tubulação. E essas tubulação tem todo esse sistema de medição, né? Vamos pegar aí um bombeamento aí pela Transpetro, né? Que vem lá de São Sebastião e chega aqui até o polo de Capoava, né? Lá no topo da serra, né? Tem uma estação de medição, né? Vazão, pressão e temperatura. Tá lá, né? E eles mandam esse sinal lá para a Transpetro, para poder verificar quanto que está passando de produto. É passado através de cabo? Hoje não. É via wireless, né? Vai aí, ó, vai para o ar a informação, né? Então, tem algumas estratégias para isso aí, tá? Mas a gente vai vendo isso devagarzinho, né? Ponto a ponto. E a gente, na primeira aula aí, né? A gente vai ver os sensores, né? Teoricamente, o que é os sensores, né? E vamos dar uma informação quanto a essa parte de identificação, né? Porque se cair uma identificação, tem que ir lá e colocar de novo, né? Todos os instrumentos têm que ser identificados. Até uma válvula manual, né? Uma torneira, né? Que o pessoal fala. Se fizer parte do processo, tem que ser identificado, tá? Deixa eu voltar para a tela de vocês aí qualquer coisa vocês me perguntam. Pessoal, mais alguma dúvida aí em relação ao que foi falado? Tranquilo? A princípio, tranquilo, mestre, tranquilo. Devagarzinho a gente vai conversando isso aí, né? Como eu e o professor Luiz, a gente vê isso aí, né? Instrumentação, automação, né? É um contexto muito grande. E a gente vai tentar fazer isso aí, ó, em praticamente 6 meses para vocês, né? Então, a única coisa que vocês podem fazer para a gente é se dedicar, pessoal. Se dedicar, não tem jeito. Pegar isso com a fundo. Nós vamos pôr material adicional para vocês, né? Então, além do material que eu colocar, vai atrás do outro material que tem mais informações para vocês, tá? O que eu falar, o que o professor Luiz falar, cai em teste industrial, tá? Qualquer empresa que você for fazer, cai em teste disso aí, né? Tanto é que muitas informações, né, quando eu dava a prova, inclusive eu dava a prova relacionada aos testes dele lá. Depois eu vou mostrar até o caminho para vocês para isso aí, né? Para vocês chegarem lá, né? Mas deixa para a primeira aula lá que a gente vai ter tempo para conversar sobre isso aí. Ok, pessoal? Mas, ó, uma coisa, dedicação, tá? Dedicação que aí vocês conseguem absorver bom conteúdo para vocês aí. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Tranquilo, professor. Então tá bom. Tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Então tá bom.
Professor Luiz. Estou fechando a gravação então para disponibilizar para eles.